Bom dia! Bom dia, Fê! E aí, gente? Que saudade, hein? Ó, minha amiga aí, amiga, olha com qual camisa que eu estou fazendo a minha live. Gente, minha amiga Samantha tá aí, Despertar com a Sassá. Eu amo essas camisas, falei ontem, ela tá aí na live com a gente. Bem-vinda, amiga. E Cris, e Gi, que saudade de vocês. Que saudade. Muito feliz de estar de volta. Já pega o aviãozinho, já compartilha com o máximo de pessoas que tiver, principalmente online no Instagram agora. E em 1 minuto a gente começa. Vou só olhando aqui quem tá entrando. Daniel, Luiz... Tudo bom, gente? Que saudade. Pri. Pega o aviãozinho, já manda aí para um monte de gente. Muito feliz. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui agora. E aí, me contem, tava com saudade? Ei, Magda. Ei, Wendel, Nanda, bem-vindos, gente. Leiliane, Tiago. Também tava com saudade. Então, gente, ei, Érica, feliz por ter você aqui também. Bom dia, bom dia. Ei, Eric. Ei, Kelly. Tô muito feliz, gente, de ver cada um de vocês entrando aí. Eu gosto de ficar olhando os nomes aqui. Ei, Melry, obrigada pela presença, obrigada por embarcar nessa mais uma vez. Nosso assunto nessa série de lives é para falar sobre gestão e liderança. E tem gente que acha, né, que esse assunto é para quem é líder, para quem quer ser, para quem tem cargos de gestão, mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu considero que esse assunto é para todos nós, né? E eu quero começar contando um pouco da minha história. Enquanto eu vou falando, então hoje eu vou falar como que vai funcionar essa série de lives, vou entrar numa parte de conteúdo também, vou tirar algumas dúvidas caso vocês tenham através dos comentários, tá bom? Então, eu comecei a trabalhar bem cedo, tá, gente? Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu tinha 14, 15 anos, meu pai já era empresário, então eu e minha irmã trabalhava com ele na empresa dele. Eu estudava no ensino médio de manhã, saía de tarde, ia pra lá e ali a gente já começou. Bom dia, ótimo dia. Compartilha já essa live com um monte de gente, tá? E aí, a gente já começou a ter várias responsabilidades junto, né, com ele na empresa. Desde questões administrativas, mas conforme a gente foi crescendo, a gente já começou a ter responsabilidades de supervisão, de gestão, apesar de bem novas ainda, e isso fez com que a gente crescesse demais, mais mesmo. E aí eu já contei para as pessoas que ou estão na minha mentoria ou são da minha equipe, que inicialmente eu achei que eu era da área de saúde, né? Eu achava que eu ia ser médica. E aí chegou um determinado momento do meu 3º ano que eu falei, não vou ser médica não, acho que não é isso. Mas ainda não tirei o pé da área de saúde, fiz vestibular na UFES para enfermagem. Passei na primeira fase, era bem difícil também. Passei na primeira fase, só que na hora de ir para a segunda fase, eu falei, não, acho que também não é enfermagem. E a minha irmã estava indo fazer fisioterapia, aí não tinha na UFS, tinha só na faculdade particular. E eu falei, não, vou fazer fisioterapia também, porque eu acho que é isso, enfim. Muito nova, né? Às vezes é difícil, muito nova, você decidir o que você quer ser da vida, né? E profissão tem a ver com a nossa vida, né? Quando a gente fala assim, o que você faz? Casou, né? Quando você fala, tá namorando, o que essa pessoa faz? A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas é falar com que ela trabalha, né? Tamanha a importância do trabalho na nossa vida. E aí, eu fiz um período de fisioterapia, fiz 6 meses, mas foi o suficiente para saber que não era a área de saúde, meu talento não estava ali. E eu descobri o meu talento trabalhando com meu pai. Então ali eu sabia que eu era da área comercial, eu já gostava muito de gente, sabe? Eu já gostava muito de pessoas.
E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que características relacionadas à liderança já estavam nas minhas habilidades naturais desde pequena. E aí depois, com mais tempo, eu conto sobre isso. Mas eu só tô fazendo uma introdução a esse tema, que é o tema da nossa live, que é gestão e liderança. E aí, depois de fazer um período de fisioterapia, eu tive a certeza que não era aquilo e fui e mudei para psicologia. Estudei 3 anos de psicologia, amei muito. Só que lá eu já sabia o seguinte: quando eu terminar a psicologia, eu vou fazer uma especialização na área comercial. Porque com 3 anos de psicologia, já tinha feito um período de fisioterapia, eu já sabia que eu era da área comercial, que eu queria gerenciar, que eu queria liderar. Isso já estava muito claro para mim. Só que aconteceu uma coisa importante quando eu estava indo para o 4º ano de psicologia, que foi meu pai fechar essa empresa que eu trabalhava, e eu trabalhava só na parte da tarde, e eu precisei ir para o mercado de trabalho, né? Procurar um emprego, me recolocar, foi o ano do meu casamento, enfim, uma história longa aí. Mas eu tô mostrando para vocês como que eu cheguei nessa questão da liderança, da gestão, e como que isso é muito importante e é muito forte para mim. E eu tranquei psicologia porque eu estudava de manhã, ia começar a trabalhar o dia inteiro, enfim, eu tinha que trocar de faculdade, questão financeira, naquele ano eu tranquei, parei de estudar. E fui procurar um emprego, foi quando eu entrei na Vivo, gente. Enquanto eu falo, enquanto eu compartilho com vocês, vai mandando aviãozinho aí você lembra, né, amiga? Pra que mais pessoas sejam alcançadas através desse conteúdo. E aí, eu fui entregar o meu currículo, porque meu pai, ele era um parceiro da Vivo, né? Então, trabalhar na Vivo era algo familiar pra mim. E quando eu fui entregar o currículo lá no escritório da Vivo, que eu procurei saber, fui na loja onde que eu entrego, tal, não sei o que, cheguei no escritório do RH. Eu cheguei lá: posso deixar meu currículo? Pode. Você tem tempo pra fazer uma entrevista? A menina me perguntou. Eu falei: eu tenho. E fiz a entrevista no mesmo dia que eu fui entregar o currículo. Fiz um monte de... Não passei a tarde lá. Eu fui pra entregar o currículo e passei a tarde. Isso foi numa sexta-feira, eu lembro. Foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu recebi a ligação que eu tinha sido selecionada. Só que só tinha uma vaga em outra cidade. Da onde eu morava pra loja que eu tinha sido selecionada, eu gastaria 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, considerando o ônibus, terminal, blá, blá, blá. E a menina me perguntou: você quer? É lá na Glória. Eu falei: eu quero muito, e não tem problema que é longe. E aí, gente, foi quando eu entrei na Vivo como vendedora. Comecei lá na recepção, lembro até hoje da minha primeira gerente, que hoje é minha amiga, e cheguei lá na Vivo, lá na Glória. Apesar de morar longe, eu chegava antes da gerente. Tem uma gerente que sempre fala isso, que trabalhou comigo, a Luana, e que eu era super, ultra responsável, medo de dar alguma zica lá no ônibus e eu não chegar no horário. E entrei como vendedora. Vou resumir um pouco a história pra vocês. E quando eu entrei lá como vendedora, eu falei: caracas, eu tô entrando na Vivo. É uma mega empresa, é uma multinacional, aqui eu vou ter muita oportunidade de crescimento. E eu já entrei assim, olhando lá na frente, sabe? Com uma visão de quem eu poderia ser entrando na Vivo. É verdade, Daniel. E eu dei tudo ali, assim, eu entrei num momento diferente, as pessoas não se ajudavam tanto quanto a gente se ajuda hoje. Quando chegava alguém, as pessoas tinham na cabeça que alguém seria mandado embora, e normalmente era isso que acontecia. Enfim, é isso aí, Eric. Então, eu entrei na Vivo como vendedora. E lá tinha pessoas que estavam como vendedores, gente, há 5 anos, mais ou menos. Tinham pessoas que estavam há 3 anos. Tinham pessoas infelizes ali, frustradas. E eu cheguei... com mais ou menos 6 a 8 meses, eu participei de um processo seletivo e passei para o próximo cargo, que é consultor de relacionamento. Se eu tivesse um outro nome para dar, eu daria de supervisão.
E isso foi um marco na minha história, porque saí de vendedora para consultora de relacionamento em menos de um ano, com pessoas que estavam ali infinitamente mais velhas de casa do que eu tive que enfrentar muitas coisas, sabe, assim, de pessoas que não aceitaram isso, e tinha que ter inteligência emocional, tinha que ter... E o que fez isso, né? O que fez com que eu chegasse ali, nova naquele ambiente, muito menos experiente que aquela galera que estava ali, se destacasse e fosse promovida? Eu diria duas coisas muito importantes: comportamento e resultado, que fez diferença na minha história. E aí, gente, para resumir, ali, quando eu mudei para consultoria de relacionamento, eu já comecei a exercer um cargo de liderança, porque, como eu disse para vocês, é como se fosse consultor de relacionamento. Eu fiquei mais ou menos um ano nesse cargo, não muito mais que isso. E participei de um processo seletivo com 10 outros consultores para gerente de negócios, que seria o próximo cargo, né? E eu lembro que estava perto das minhas férias e tal. E eu fiz esse processo e só tinha uma vaga, né? Tinha 10 pessoas competindo, tinha uma vaga. Gente, se essa história estiver interessante, vai compartilhando aí enquanto eu falo, tá? E quando... Beleza, eu fiz tudo relacionado ao processo, todas as etapas. E eu lembro que eu tava no salão, assim, de tarde. Eu já tinha entrado de férias quando meu coordenador me ligou e falou que eu tinha sido a pessoa escolhida. Ali foi um outro marco na minha história. E ali foi quando eu, com mais ou menos 2 anos na Vivo, já tinha virado gerente. Nesse cargo de gerente de negócios, ainda tinha um cargo acima, que era gerente geral. E eu fiquei 2 anos como gerente de negócios e depois eu virei gerente geral. E com isso já tem mais de 9 anos que eu sou gerente geral na Vivo. E tem toda uma história, né? Uma das coisas que marcou muito a minha história, muito mesmo, foi numa convenção nacional que eu fui reconhecida entre as 5 maiores e melhores gerentes do Brasil. Ali eu não esperava. Eu tremi, gente, 20 minutos. Tem até uma foto no meu feed, já deve estar bem lá embaixo, mas qualquer dia eu posto ela de novo. E ali foi um marco, assim, na minha história. E eu sou apaixonada por isso. Eu sou apaixonada por esse assunto de gestão, de liderança. Eu faço isso há muitos anos e eu amo demais. Demais mesmo. E eu sempre fui apontada como uma gerente que valoriza muito. Lembra, né, amiga? Foi incrível mesmo. É claro que eu encurtei muito a história aqui, mas eu sempre fui uma gerente que reconhecida por valorizar muito pessoas, por focar muito em pessoas, por ter uma veia de gestão de pessoas muito forte. Mas por quê? Porque isso está enraizado naquilo que eu acredito. Eu sempre acreditei em pessoas. E eu acredito que as pessoas têm mais para dar. De verdade, a gente tem mais para dar. A gente precisa destravar o potencial que está dentro de nós. E a gente precisa ainda, através de conhecimento, treino e estudo, aumentar o nosso potencial, aumentar a nossa performance. Mas existe algo que está dentro de nós. E foi nisso que eu acreditei a minha vida inteira e é nisso que eu ainda acredito. E tem 2 palavras que me resumem bem e resumem bem o que eu acredito sobre liderança, sobre gestão, sobre o meu trabalho hoje, são 2 palavras: pessoas e resultados. Durante a minha carreira, eu ouvi de muita gente falando bem assim: uma pessoa que é focada em gestão de pessoas, ela não entrega resultado, ela não é muito focada em resultado. Por quê? A gente associa que as lideranças que são muito focadas em resultados, elas não sabem lidar com pessoas. Porque o que vem na nossa cabeça? Que é aquela gestão que vai cobrar de forma abusiva, que para você ter resultado você precisa ameaçar, que para você ter resultado você não tem que respeitar o outro, você não tem que respeitar as diferenças, você não tem que fazer um tanto de coisa que a gestão de pessoas defende.
E eu falei que não. E eu acreditei que não. Eu acreditei que, muito pelo contrário, pessoas geram resultados. E essas coisas, e essas duas coisas andam juntas. Elas andam juntas. E quem é focado em resultado pode sim ser focado em pessoas, pode sim ter gestão de pessoas como uma veia muito forte. Tá travando um pouco pra mim, gente. Pra vocês tá normal aí? Fala pra mim se tá normal aí nos comentários. Tá normal? Beleza. Então, essas duas palavras definiu muito a minha gestão. Eu sempre... Tem um monte de gente que já foi da minha equipe aí. Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir aí nos comentários, tá bom? Mas eu sempre acreditei que pessoas geram resultados. E eu andei com essas duas coisas e ando com essas duas coisas de mão dadas, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Tem muita coisa. Eu não defini ainda, gente, quantas lives que eu vou falar sobre gestão e liderança. Eu imagino que no mínimo 3 semanas, né? Que são 5 lives, 2 na semana que vem, mais 2. Mas pode ser pouco e eu posso dar continuidade, tá bom? Então ainda não defini exatamente. E o que eu quero explicar pra vocês antes de falar e dar continuidade? Ah, estão perguntando aí a minha formação. Boa, Dani. Depois que eu tranquei psicologia, gente, o meu pai fechou a empresa dele em abril. Em maio eu já estava na Vivo, tá? Em maio eu já estava na Vivo. E nesse ano eu não voltei ao estudo por conta da minha logística, que eu falei pra vocês, né? Que estava bem complicada. Mas foi o ano que eu casei. Então eu casei, mudei pra Vila Velha. Isso foi em 2008. Em 2009 eu voltei a estudar. Eu me formei em administração. Cursei, né, os 4 anos, sou formada em administração. Na sequência, eu já fiz uma pós em gestão de pessoas, concluí a pós, e depois disso eu fiz uma formação em coach, tá, pela IBC. Então, essa é a minha formação acadêmica, tá bom? Pra quem perguntou aí, eu acabei não contando essa parte da história, beleza? E amo treinamento, amo estudo, Ixi, eu nunca parei de estudar e não quero parar de estudar de jeito nenhum. Então, isso foi sempre algo muito forte, assim, pra mim, né? Então, eu já fiz vários cursos, vários treinamentos, palestras, enfim. O objetivo dessa série é realmente compartilhar e discutir assuntos relacionados à gestão e liderança. E aí, você que acha que não é pra você, espera um pouco que eu vou falar pra quem que é, né? Pra quem que é essa série de lives. E, no final da linha, o que eu desejo ao vir aqui compartilhar com vocês é que a gente saia melhor. É que a gente se torne pessoas e profissionais melhores. É que aonde a gente estiver, as coisas aconteçam. É que resultados extraordinários nos acompanhem. É isso que eu realmente desejo, de verdade. Eu desejo que a gente venha pra cá, compartilhe, aprenda, aplique e transforme a nossa vida e a do outro através dos nossos comportamentos e através dos nossos resultados. Eu acredito que isso é treino. Eu acredito de verdade que o conhecimento liberta. Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderança, tem várias maneiras de fazer e eu não tô aqui para dizer qual é a maneira certa. Eu tô aqui para dizer, né, compartilhar com vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu fiz, aquilo que deu certo na minha gestão. E também para ouvir a opinião de vocês e a opinião de convidados extraordinários que eu vou trazer aqui para falar com vocês, tá bom? Então, esse é o meu objetivo, é que a gente realmente separe, falando do tempo que eu coloquei lá, de 20 a 40 minutos. Por que eu coloquei de 20 a 40? Porque 20 é eu chegar aqui e falar, eu não consigo ler os comentários, eu não consigo tirar algumas dúvidas, eu não consigo me aprofundar. Por isso que não vai ser necessariamente 20 minutos. Pode ter uma outra live que eu vou lá, gente, jogo rápido, 20 minutos. E de 20 a 40, porque eu acho que é um tempo bom.
Por exemplo, só de contar a minha história e começar a falar com vocês já deu 20 minutos. Então, 20 minutos realmente é muito pouco. Mas nas outras lives, de 20 a 40 minutos, eu quero que a gente separe até 40 minutos para dedicar esse tempo para você estudar, para você se aperfeiçoar. Quais são os dias? São só 2 dias na semana, segunda e quinta. Eu escolhi esses dias baseado na pesquisa que eu fiz lá no grupo do Telegram e baseado na pesquisa que eu fiz aqui no Instagram também. Então, segunda, que a gente tá começando a semana, segunda é um dia maravilhoso, né? Pra gente começar já aquecendo, começar já do jeito certo. E quinta, que é um intervalo bom, e aí a gente também já tá indo pro final de semana. Segunda e quinta, o tempo de 20 a 40 minutos, sempre 7 horas da manhã, tá bom? E agora eu quero falar pra quem, essa parte que eu queria chegar. Pra quem é líder, pra quem quer ser, fato. Isso daqui já é meio que óbvio. Coordenador, supervisor, gerente de qualquer área da sua vida, seja do seu próprio negócio, seja dentro de uma CLT, seja dentro de um grupo de amigos, de igreja, de não sei o que, de não sei o que lá. Então, todo mundo que exerce, ou que, até dentro da sua casa, né? Porque tem gente que tem que ser líder dentro da sua casa. Então, qualquer pessoa que exerce algum cargo de liderança em alguma área da sua vida ou quer isso, essa live, essa série é pra você. Dono de negócio, enfim, acho que isso tá muito claro. Mas não, Rose, eu não sou líder em nenhuma área da minha vida, nem na minha casa, nem na minha igreja, nem no meu trabalho, não quero ser. Mas dentro daquilo que você faz, você quer ser líder? O que eu quero dizer? Vamos supor que você é um consultor de vendas, você é um vendedor e você não tem ambição, você não quer ser líder. Mas você quer ser líder de vendas? Você quer ser o primeiro lugar naquilo que você faz? Você quer estar entre os top 3? Você quer ser líder de alguma coisa? Porque muitas vezes a gente associa só a liderar pessoas e não é só isso. Então, por isso que eu falo, quando eu falo que é para todo mundo, é para todo mundo mesmo. Porque mesmo que você não queira um cargo de liderança, você tem que querer ser líder de alguma coisa. E esse assunto é para você. Você vai aprender muita coisa aqui. Tá entendido isso? Outra coisa é que muitas vezes, muitas vezes mesmo, a gente sofre por conta das nossas lideranças. Enquanto eu falo, vocês estão compartilhando o aviãozinho aí? Olha. A gente precisa compreender a nossa liderança, a gente precisa compreender os nossos chefes, a gente precisa compreender os nossos líderes espirituais, os nossos líderes de grupos. Se você não é líder, você é liderado. E nós somos os dois também, porque eu sou líder e sou liderado. Então, você precisa compreender, porque muitas vezes a gente sofre, se frustra, não entende, porque a gente não entende a cabeça de um líder. E se tudo isso ainda você fala, não me encaixo nem nisso que a Rose falou, você precisa aprender a liderar a si mesmo. Então, esse assunto é para todo mundo, é para qualquer pessoa. Porque em uma dessas categorias você se encaixa. Então não pense que isso daqui é para quem é gerente, para quem quer ser, porque liderança não está necessariamente relacionado com o cargo que a pessoa ocupa. Tem a ver com ser liderado e tem a ver com liderar a si mesmo, tá bom? Temos algumas novidades nessa série de lives, tá bom? A novidade é que tem gente que não consegue assistir ao vivo porque tá trabalhando, porque trabalha à noite, esse horário tá dormindo, etc. Correto? Tem pessoas que me procuram, poxa, Rose, tanto que se entre manhã, a votação, né, manhã e noite, ficou muito 50-50, sabe? De pessoas que queriam live de manhã e queriam à noite. Eu tomei a decisão dela ser de manhã, porque eu dou muita mentoria à noite, né? E eu fiquei muito preocupada de eu embolar a minha agenda. E aí de manhã é bem garantido. Então,
como que essas pessoas que não conseguem assistir de manhã podem assistir e participar desses conteúdos e dessas séries? A novidade é que elas todos os dias vão para o meu canal do YouTube. Eu não usava o YouTube, tá, gente? Já tem algumas coisas salvas no YouTube do desafio. Acho que tem 5 lives salvas lá. E eu vou colocar todas essas lives no YouTube. O canal do YouTube, o link do meu canal no YouTube já está na minha bio, tá? Você vai lá, live salvas, canal do YouTube, clica, se inscreve e coloca o sininho, porque quando eu colocar qualquer vídeo lá, você vai ser avisado. Então, Rose, para quem que é o YouTube? Para quem não pode assistir a live ao vivo e para você revisar tudo depois. Então, lá que vai ser o lugar onde as minhas lives vão ficar salvas, todas elas, tá bom? Todas as lives vão ficar salvas lá. Mas se a Rose, ai, que ótimo. Ei, Débora, ei, meu amor, obrigada pela sua presença aqui. Mas, Rose, então eu não vou participar mais ao vivo, porque eu vou assistir no YouTube quando você postar. Negativo. Primeiro, quando você assiste ao vivo, a gente tem uma oportunidade de interagir, né? Então você, além de conversar com essa galera, porque vocês acabam se conhecendo aí nos comentários, além de ser um network, além de falar comigo, além de tirar dúvidas comigo ao vivo, coisa que no gravado você não vai conseguir, você faz um compromisso com você. Você é intencional, sabe? Porque junto com participar de uma live segunda e quinta ao vivo com a Rose, vem o quê? A disciplina, um tempo de qualidade que você separa para você mesmo. Você tá, de repente, com um caderno e caneta na mão, porque tem gente também que escuta no caminho, eu entendo, aí o YouTube serve para ir lá e depois escrever. E tem todo o calor humano de estar ao vivo, que você não tem lá no YouTube. E o YouTube vai servir também para você compartilhar a live, porque de repente você vai assistir algum assunto, a gente vai compartilhar algum conteúdo, você fala, essa pessoa precisava escutar isso, e você lembra, sempre assim, a gente sempre lembra de alguém quando a gente tá numa aula, em um treinamento, e a gente quer que alguém também participe disso, né? E aí vai servir para você compartilhar. Barulho? É só pra Nil que tá esse barulho ou tá um barulho estranho pra vocês também? Porque aqui continua tudo certo. Fala pra mim aí nos comentários. Um barulho estranho? Gente, mas aqui onde eu tô não tem barulho. Uma máquina. Pera aí, só um pouquinho então. Vê se melhorou. Melhorou? Um barulho de máquina? Não tô lavando roupa, não tô. Pode ser o ventilador, era o ventilador da sala, melhorou? Melhorou? Beleza. Então, eu já disse pra vocês aí, né, a questão do ao vivo e a questão do YouTube. Sorteio. Eu vou fazer sorteio, sim, todos os dias de live, tá? Segunda e quinta vai ter sorteio. O sorteio vai ser parecido com um desafio. Quanto mais você comentar, marcar uma pessoa por comentário. Acertou, era o ventilador. Podiam ter falado antes, né, gente? Porque esse ventilador tava ligado aqui tem tempo. Vai compartilhando essa live aí enquanto eu falo, hein? E aí, o sorteio vai ser o seguinte: quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar, beleza? E você tem que compartilhar, nos seus stories, tá? Então, uma vez você compartilha e comenta, porque eu sempre vou checar o ganhador se ele fez o compartilhamento. Por que isso, Rose? Pra gente atingir mais pessoas. A gente precisa atingir mais pessoas, a gente quer isso.
E é através de compartilhamento que a gente consegue. Muitas vezes a marcação, as pessoas são tão marcadas diariamente que elas não dão muita atenção. Então, por isso que a gente joga no Stories para complementar. E aí, eu vou sortear livros muito relacionados ao que a gente está falando. E vou sortear o meu livro também. Já vou colocar uma galera para receber o meu livro em primeira mão, que acho que todo mundo já sabe que a gente está escrevendo um livro junto com o Joel. E a gente já tem previsão de lançamento, então eu vou sortear meu livro também. Tô vendo aqui... Tem gente que ganhou 3 livros, 3 coisas, de tanto que comenta, tá bom? E a oportunidade é para todo mundo. Toda segunda e quinta é meu último recado sobre o desafio e eu vou falar sobre conteúdo em 15 minutos, 10, 15 minutos, tá bom? Que hoje eu realmente precisava explicar todos esses detalhes com calma para vocês. Que toda segunda e quinta eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Stories também. Porque se você ficou com alguma dúvida, se você quer me perguntar alguma coisa, se você lembrar de alguma coisa, eu quero que você vá lá e coloque as perguntas. É a nossa forma de interagir e de ajudar outras pessoas também, porque a sua dúvida, a sua pergunta, com certeza ajuda uma outra pessoa, tá bom? E hoje eu quero começar entrando já agora na parte de conceito. Em todo momento que eu estiver falando, vocês vão compartilhando, tá bom? É essa ajuda que eu peço para vocês. A primeira coisa que eu quero perguntar é, para você, o que é liderança? Escreve nos comentários. Para você, o que é liderança? Para você, o que é liderança? Escreve aí para mim. Esse conceito liderança é o que para você? Servir. Boa. Ser referência. Exemplo. Vai, gente. O que vir na cabeça de vocês, coloca aí. Saber lidar com pessoas e entender não somente o eu e ambas as partes, perfeito, disciplina, exemplo, apoio, ótimo, gente. Eu vou falar o conceito para vocês que quando você joga lá no Google aparece, tá bom? Liderança é a arte de inspirar, influenciar pessoas, atraindo seguidores de forma positiva com relação a mentalidades e comportamentos. Quando a gente fala de gestão, por quê? Gestão e liderança é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de gerenciamento, de administração. Então, essas duas coisas andam de mão dadas? Andam, porque um líder, dependendo do cargo dele, ele ser influência, minha amiga tá falando, liderança, desenvolver pessoas, tudo isso é verdade. Tá, gente? Tudo isso é verdade quando a gente pensa em conceito de liderança. E aí, quando a gente fala de gestão, um líder, ele precisa de gestão para fazer as coisas acontecer. Mas um gestor que administra, que gerencia, que cuida de processo, não é necessariamente um líder. E a gente vai entender melhor do que eu tô falando para você. Por isso que gestão e liderança são Travou? Voltou? Como é que tá? Aqui pra mim não travou. Voltou? Normal? Fala comigo aí. Voltar na definição? Liderança é a arte de inspirar, influenciar, desenvolver. Nós vamos nos aprofundar nisso, no que é liderança. Quando eu falo do que é gestão tem a ver com gerenciamento de algumas coisas, tem a ver com a administração, tem a ver com processos. E eu disse que um líder precisa da gestão, mas um gestor não é necessariamente um líder com habilidades de liderança. E é isso que eu vou falar com vocês mais profundamente, tá bom? E aí a gente vem com aquele termo do chefe, que tem até aquela diferença entre chefe e líder.
E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui que tem essa diferença entre um e outro. Por exemplo, um chefe manda. Ele pega o cargo dele e ele usa de forma abusiva, né? Então ele manda. Quando você fala de um líder, ele orienta, ele pede, ele instrui, ele mostra, é diferente. Um chefe, ele ameaça, ele acha que ele só vai conseguir as coisas ameaçando. O líder, ele incentiva, ele mostra o porquê fazer. Eu vou falar muito sobre isso, o porquê fazer. O chefe, ele disse, vai lá e faz. O líder, ele vai junto. Então, o chefe, ele fiscaliza. Você se sente mal quando ele tá ali, sabe? Ele tá ali pra te apontar, pra te julgar, pra principalmente apontar onde você tá errando. E quando a gente fala de liderança, ele tá ali pra te treinar, pra te acompanhar, pra te mostrar como pode fazer mais e melhor. É diferente. E a principal diferença quando a gente olha para um chefe, para um líder, está nas suas intenções. Estar como a gente. O que para Rose é liderar pessoas? O que para Rose ter um cargo de gerente? O quanto isso afeta ou não o meu ego? O que eu acho que isso pode fazer com que me diferencie entre as demais pessoas? Vai compartilhando para mais pessoas aí essa live, tá, gente? Enquanto eu falo. Então, é sobre tudo isso que nós vamos nos aprofundar nesses dias. E aí, o que eu quero, assim? Quero trazer 5 pontos para fechar esse nosso primeiro encontro. Eles não estão em ordem de prioridade e não é só isso. Mas eu precisava selecionar 5 coisas essenciais para gente que está aqui querendo entender o que é liderança, como ser um líder e como se comportar nessa condição, seja ela qual for, independente de cargo, porque liderança não tem a ver com cargo. E tem uma frase, um conceito que fala também que líder, ele não vira um líder. Primeiro, ele treina para ser líder, sim, é treinável. Mas as pessoas reconhecem ele como líder, as pessoas apontam ele como líder. Quando você está numa roda, o líder ele já se destaca, as pessoas já olham para aquela pessoa e já aceita ela como líder, né? E já elege ela como líder. Então, são características essenciais para uma liderança. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que tem a ver com o que vocês responderam quando eu fiz a pergunta, é exemplo. Tem uma frase que fala, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E em uma das nossas conversas com o Joel, ele fala bem assim, o exemplo não é importante, o exemplo é tudo. E numa liderança, o exemplo é tudo. Parece muito óbvio isso, mas isso na prática não acontece. Na prática, a gente vê líderes falando uma coisa e fazendo outra. A gente fala para fazer o que é certo, a gente conversa sobre isso com a equipe, mas a gente não faz isso. E as pessoas olham para as nossas ações e elas percebem que o que a gente faz não é o que a gente fala. E nesse ponto, a gente erra no óbvio, a gente erra na premissa básica, que é ser um exemplo. A gente fala sobre horário, a gente fala sobre tratar um cliente bem, a gente fala disso, a gente fala daquilo, a gente fala do curso, mas a gente não é um exemplo nisso. E o exemplo, gente, ele não é importante. O exemplo, ele é tudo. Ele é premissa, ele é básico, ele é o óbvio. E aí, tem uma frase que é do Bernardinho, que vocês sabem que eu amo, que é: ser líder dá exemplo. Pega essa, tá, gente? Pra mim a conexão tá tudo bem aqui. Tô vendo falando que tá caindo, pra mim tá tudo bem. Depois vocês me deem um feedback aí nos comentários. Ser líder é dar exemplo, presta atenção, é dar exemplo para que os outros saibam como fazer, como se faz,
e se esforcem para repetir a tarefa no mesmo nível do líder, ou ainda melhor. Ou ainda melhor. E aqui tem mais uma coisa. Líder de verdade, ele quer que sua equipe arrebente. Ele não tem medo de alguém ficar melhor que ele, pegar esse lugar. Isso não existe. Isso não existe. Um líder, ele não se preocupa com isso. Ele quer que sua equipe seja melhor que ele. Ele quer que a equipe cresça. Ele não se preocupa, não tem ego, sabe? Não tem esse medo, não tem essa insegurança envolvida. Essa liderança é a única que se sustenta com o tempo. Porque a liderança da ameaça, ela pode funcionar por um curto espaço de tempo. Por um curto espaço de tempo. Mas a que se sustenta com o tempo é a liderança pelo exemplo. Então, por isso que eu falo para vocês que a liderança é tudo. Ela é tudo. E nós, quando somos liderados, a gente cria uma expectativa que o nosso líder seja um exemplo pra gente. Ele seja algo pra gente seguir, pra gente se sentir inspirado e influenciado. Então, se você não é assim, pare pra pensar e mude imediatamente. Imediatamente, porque isso é essencial, isso é o básico, tá bom? Outra coisa, gente, o segundo ponto é: o líder precisa ter visão. Sabe visão? Visão é além do hoje, é além do agora. A gente precisa olhar lá na frente, a gente precisa mostrar para a equipe que tem algo lá na frente para a gente alcançar. E quando eu falo de visão, quero deixar uma frase para vocês. Grandes líderes devem ter duas coisas: uma visão do mundo que ainda ninguém tem e a capacidade de comunicar essa visão de forma clara. A gente tem que ser capaz de mostrar para as pessoas que a gente está liderando e muitas vezes mostrar para a gente mesmo. Mostrar para a gente mesmo. Algo que ninguém viu, algo que está além, algo que está por trás de bater uma meta, por trás de atingir um desafio, por trás de vir aqui estudar, por trás de ler um livro. Uma visão além do alcance. A gente tem que ter a capacidade de olhar as coisas de uma maneira que as pessoas não olham. Porque nós somos imediatistas. A gente quer recompensas a curto prazo. E quando a gente começa a dividir uma visão com a nossa equipe, a gente começa a mostrar por que fazer mais. E mostrar para as pessoas que o fazer mais, que o entregar mais, que ser mais comprometido, que ter comportamentos adequados, que ter resultado, não é para você enquanto líder gerente, e não é para a empresa, e não é para isso, é para ela mesma. É sobre a marca pessoal dela, sobre quem ela quer ser. Isso é uma visão além do alcance. E um líder, ele precisa dar visão para o seu time. Ele precisa dar visão além do que está sendo visto ali por todos. Uma visão além e comunicar isso de forma clara e persuasiva, para que as pessoas venham junto. Terceiro, alto grau de responsabilização. Alto grau de responsabilização. Gente, isso é uma das coisas mais relevantes, mais essenciais, porque às vezes a gente só fala que nós somos autorresponsáveis, mas na prática a gente não é. Não é, a gente não assume, a gente não bate no peito, sabe? Eu sempre falo com as pessoas o seguinte: se a nossa equipe tiver tudo bem, ótimo, parabéns para todo mundo. Mas se ela tiver muito mal, é problema nosso também. A gente não tá fazendo a gestão da forma correta, a gente não tá liderando, a gente não tá conseguindo convencer as pessoas a fazer, a gente não tá treinando, ou a gente escolheu as pessoas erradas, ou as pessoas certas estão nos lugares errados. Então, tudo isso é um alto grau de responsabilização. É quando você não conseguir, você olhar e assumir e falar que você não conseguiu. É aprender com erro, aí, sabe? O alto grau de responsabilização mostra para a equipe, gente, que ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Vai compartilhando essa live, a gente já tá no final, tá? Ela não está sozinha. Então, em qualquer lugar, e para ser líder de si mesmo, você precisa assumir os seus resultados, assumir os seus comportamentos, assumir as coisas que você tem que melhorar, assumir os seus erros para as coisas andarem. Porque senão vai passar a sua vida inteira. E quando eu falo de vida, não é uma brincadeira, você só tem uma.
Você só tem uma. Não dá pra levar isso na brincadeira. Você vai passar a vida inteira falando que você não conseguiu, que você não foi promovido, que você não virou dono do seu próprio negócio, ou que o seu negócio não avançou, isso, aquilo, outro. Você vai passar a vida inteira achando que a culpa está no outro. E você vai chegar lá com 80, 90 anos. O fato de você transferir sua responsabilidade não trouxe os resultados que você tanto desejou e não dá pra voltar e fazer de novo. O que dá para agora a gente se conscientizar disso e a partir de hoje assumir as nossas responsabilidades. Quarto, pessoas. Se você não entende de pessoas, se você não entende de gestão de pessoas, se você não entende do outro, você não entende de negócios. Tem uma frase que eu postei, acho que foi ontem. 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E às vezes a gente acha que para entender de pessoas é só com o nosso cliente interno, que é a nossa equipe. Não. Você precisa entender disso para lidar com o seu cliente que compra, com o consumidor. Então, quando eu falo de pessoas, e as pessoas muitas vezes, e muitos líderes muitas vezes menosprezam isso, falando é do meu jeito, é o meu jogo, é do jeito que eu acho, do jeito que eu acredito, e muitas vezes do jeito que aprendeu também, do jeito que foi liderado um dia também. Por quê? Porque não acessa conhecimento, porque não vai ler o que os grandes líderes falam. E aqui eu trouxe uma frase do Jorge Lehmann, que é um dos grandes líderes que a gente tem nesse mundo, que ele fala bem assim: invista sempre. E, acima de tudo, nas pessoas. É melhor dar uma chance a pessoas talentosas e, em alguns momentos, se decepcionar do que não acreditar nelas. É melhor você dar uma chance e investir em pessoas. Mesmo que no caminho você tenha decepções, porque tem. A gente já tem que estar com essa expectativa alinhada. Mas é melhor isso do que você não acreditar em pessoas. E eu não tenho dúvida disso. E foi isso que foi premissa para minha gestão. Tem problema? Tem. Tem decepção? Tem. Tem frustração? Tem. Tem traição? Tem. Você achou que era uma coisa e a outra? Sim. Tudo isso é uma verdade. Mas ainda assim, é melhor acreditar nas pessoas. Porque no meio disso tudo tem pessoas extraordinárias. E são pessoas extraordinárias que fazem as coisas acontecer. Tem uma frase do Steve Jobs que fala bem assim: eu contrato pessoas inteligentes para que elas me digam o que fazer. E é assim que tem que ser na nossa vida e nos nossos negócios. As pessoas têm um potencial incrível. Você pode ter uma loja linda, um marketing e tudo, mas são as pessoas que podem fazer o resultado, sabe? São as pessoas que podem extrapolar. Não há limites. Não há limites quando a gente está falando de pessoas. Quinto e último ponto é resultado. Resultado. Gente, líder tem a ver com resultado. Líder, o nome já fala. Resultado. Não adianta, eu sempre falei, o que vai me adiantar ser uma pessoa, uma boa gestora de pessoas que sabe falar, que sabe se comunicar, que reconhece, né, que respeita isso, aquilo sem resultado. Não dá. No final, Falcone disse isso, no final, o que importa são os resultados. Então, para pensar numa coisa, não se iluda. Não se iluda, liderança tem a ver com resultado. Quando você fala de um time líder, quando você fala de um líder, quando você fala de Bill Gates, quando você fala de Steve Jobs, quando você fala de Peter Drucker, você fala de uma galera de várias referências, essas pessoas tiveram resultados extraordinários, por isso que elas se tornaram líderes e referências no mundo. Então para com a ilusão de que se a gente tiver só um propósito bem definido, só uma causa, só uma boa intenção, só isso, só aquilo, que a gente vai ser reconhecido. Não é assim. Um grande líder, ele é reconhecido pelos seus resultados. E os resultados de uma liderança extraordinária se verificam entre seus liderados. Na minha visão, se a gente quer ter liderança, né? Se a gente quer ser reconhecido, a gente precisa olhar para o nosso time. Se ele estiver ganhando, a gente está ganhando, mas se ele estiver perdendo, a gente está perdendo. A gente precisa olhar para os resultados. Se os resultados estiverem bons, de tudo que a gente faz, a gente está na liderança, senão a gente não está na liderança. E aí, eu quero deixar essa frase para vocês, que líder é tão somente quem atinge resultados. Porque quando a gente fala de liderança, a gente associa isso ao topo, né?
sim, ao cargo, a inspirar, a influenciar, mas está 100% relacionado à liderança. E quando a gente tem um líder de referência pra gente, que a gente gosta, que a gente tem ele como referência, é porque ele tem resultado em alguma coisa. E resultado não é só números quantitativos, são qualitativos também. Então, os resultados do comportamento dele fez com que ele se destacasse no meio da multidão. Então, esses são os principais conceitos. Ou esses são alguns conceitos de coisas que a gente vai se aprofundar durante toda essa série. Tem muita coisa para falar e aprender sobre liderança, tá, gente? Então, eu falo que primeiro a gente conhece, a verdade liberta, e aí depois a gente começa a refletir sobre isso, e isso produz mudanças no nosso dia a dia e a forma com que a gente vê as coisas, tá bom? É isso que eu tinha para compartilhar hoje. Eu sabia que a gente iria passar um pouquinho dos 40 minutos, porque eu precisava explicar todas as características dessa série, né, como que ia funcionar. Eu vou postar daqui a pouco uma frase, algumas coisas que eu comentei aqui. Essa live vai pro YouTube, então você que tá lá, esse Doca, já vai no YouTube, já se inscreve, já coloca o sininho lá, para que quando eu colocar o vídeo, você já seja avisado que o vídeo foi postado, tá bom? Senão você acaba esquecendo também, tem uma forma de você ter um alarme. Sorteio hoje vai ser para dar início, né, de um livro relacionado à liderança. É um dos meus primeiros, que é esse daqui, mas tem 10 aqui, tá, gente? Depois eu vou colocar lá no grupo do Telegram 10 livros que eu indico para esses assuntos que a gente está conversando. Então, quem não tá no grupo, o link também está na minha bio, tá? É grupo oficial. O sorteio vai ser esse hoje. Então, quanto mais você comentar, mais você pode mais chances você terá de ganhar. Compartilha no Stories. Compartilha no Stories também essa live. E a gente se vê segunda-feira, tá bom? Segunda já tem uma convidada super especial, ela é gerente de seção, uma das gerentes de seção aqui do Brasil, da Drogasil, tá? Então, a gente vai conversar com ela sobre esses assuntos relacionados à liderança. Um beijo, arrebentem, um ótimo final de semana, contem comigo, a gente vai se falando até segunda, tá bom? Fui!